Agora foi. Então, beleza, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer para mim estar aqui. E primeiro eu queria saber... agora foi. Quem aqui é visita? E eu estou vendo umas visitas muito especiais para mim, que é a Ju e a Gabi, elas são da minha turma da faculdade. Sejam bem-vindas, meninas. Depois, todo mundo vai lá abraçar elas, tá? E, além delas, mais alguém aqui é visita? Seja bem-vinda aqui, se sinta acolhida e se sinta à vontade na nossa casa e na casa de Deus. Gente, minha segunda vez aqui pregando de verdade, então é um desafio para mim, ainda mais por esse tema ser bem complexo, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito especial. E... bom, contar para vocês um pouco de mim, também me apresentar para vocês. Eu tenho 21 anos, eu me mudei para Curitiba faz 3 anos para fazer faculdade e tenho adorado a cidade, mas é muito frio, vou confessar para vocês. Eu vim de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e lá o clima é completamente diferente. E a minha vida inteira eu vivi aquilo que vou falar um pouco para vocês hoje. Eu nasci e cresci num lar adventista. Então, os meus pais, a vida inteira, criaram uma rotina comigo de se preparar na sexta-feira para receber o sábado. E era uma rotina, assim, semanal. Então, para vocês terem uma ideia, eu saía da escola na sexta-feira, ia para casa, encontrava a minha mãe limpando a casa, arrumando a casa, deixando ela bem cheirosa, porque quem viveu sabe que o sábado tem um cheirinho especial, né? E ela arrumava tudo, aí ela se arrumava, fazia escova no cabelo, escovava o meu cabelo, e aí a gente fazia as unhas, e esperava meu pai chegar com a mesa posta. E quando meu pai chegava, ele corria para tomar um banho rapidão, e todos nós sentávamos na sala, no sofá. E eu, pequena, minha mãe se esforçava em cantar as musiquinhas de criança para mim. Tinha a música da igrejinha, tinha a música dos peixinhos, e eu ficava muito animada, fazia os gestos, tudo. E depois a gente se ajoelhava no centro da sala, e meu pai orava e agradecia pela semana, pelas bênçãos que o Senhor tinha dado para nós. E no final, a gente se abraçava, cada um se abraçava da família, e dizia Feliz Sábado. No dia seguinte... sempre tinha um café da manhã especial e a gente se arrumava para ir para a igreja ao som de Arautos do Rei, de Prisma Brasil, os CDs antigos do meu pai. E aí a gente ia para a igreja, ia na escola sabatina, das criancinhas, meus pais dos adultos, assistia o culto. E geralmente depois tinha um jantar, um almoço junto a panelas. E geralmente era em família também, com a família toda, daí meus tios, minhas primas. E a brincadeira das crianças era encenar histórias da Bíblia como se fossem teatros. E aí, no final da tarde, a gente apresentava para os adultos. Vavá lembra, Vavá era da minha cidade. A gente sempre fazia isso. Aí ia para o coralzinho, à tarde, ensaiava as criancinhas lá. E no final do dia, quando dava o pôr do sol de novo... eu e minha família, a gente se reunia, orava e pedia a bênção de Deus para a semana seguinte. E no final da oração a gente se abraçava e desejava boa semana. E você deve estar se perguntando, por que esses doidos faziam isso todo sábado? Largavam tudo que estavam fazendo durante a semana, o trabalho, a escola, os afazeres do dia a dia, para fazer essa rotina, essas coisas diferentes. Será que é preguiça? Ou será que é cansaço da semana? Talvez seja fanatismo. Ou será que é um legalismo? Gente, meus irmãos estão aqui comigo. Vocês sabem como esse tema ele é difícil de ser apresentado. Porque muitos têm preconceito no tema, não entendem o tema e o veem de uma forma diferente da que nós entendemos. Então,
eu vou pedir para que Deus e o Espírito Santo abençoem a mensagem dessa noite, porque se ela for bem passada, ela pode mudar o jeito como vocês entendem o sábado e como vocês enxergam a Deus. Você concorda comigo que o mundo que nós estamos vivendo hoje está um verdadeiro caos? Que nós estamos vemos lugares com fome, passando por guerras, com terremotos, furacões, pandemias, crise hídrica, queimadas. Parece que está tudo errado. Mas eu vou contar para vocês que no começo também era assim. Antes de Deus fazer toda a criação como nós a conhecemos, o mundo também era um verdadeiro caos. Quer ver? Então, vamos orar antes de abrir a Bíblia, para que Deus ilumine o nosso estudo de hoje. Querido Deus, por favor, nos dê todo o entendimento que nós precisamos para entender a Tua palavra e me abençoe como instrumento seu nessa noite. Amém. Então, vamos lá. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 1, do verso 1 e 2. E veja esse verso. A Bíblia relata verso que no princípio a terra era um caos. Era sem forma, era vazia e era uma bagunça antes de Deus ordenar toda a criação. E no texto que se segue, a descrição da criação em si, Deus fala e no lugar da escuridão se deu a luz. E ele fala novamente e tem atmosfera, os continentes aparecem, as montanhas se erguem e o mar é contido no seu leito. E o que esses detalhes mostram é que a criação toda ela foi um movimento da desordem para a ordem, do caos para a calma. E é interessante que Deus vai registrando a satisfação dele com todo esse processo. No verso 9, você vai ver que Deus disse que era bom. E agora, a partir desse momento, já existiam, por exemplo, elementos necessários à vida. Tinha luz, tinha ar, água, terra. E mais tarde, essa terra foi revestida com plantas. E essas plantas, por meio da fotossíntese, possibilitaram existir a vida animal, produzindo alimento, oxigênio. E Deus diz, cara, isso é muito legal, isso é muito bom, no verso 12. E no quinto e no sexto dia, Deus fala novamente, e no mar, na terra e nos céus aparecem inúmeros animais, e o Criador mais uma vez expressa a sua satisfação com o resultado. E no verso 26, Deus faz então um homem, à própria imagem e semelhança, e concede a ele o domínio sobre as criaturas. E é interessante que a criação de seres inteligentes para governar a terra foi o último passo da vitória divina sobre a ordem em meio ao caos. E ao contemplar a obra toda concluída, Deus viu que não era só bom, mas era muito bom, no verso 31. E quando Deus diz que era muito bom, foi porque a criação tinha sido terminada, a desordem foi vencida e o caos, então, tinha dado lugar para uma simbiose perfeita de todas as suas partes e relações. E cada detalhe da criação foi designado para servir aos outros, e a uma voz, tudo testemunhava do amor e da sabedoria de alguém que havia planejado e trazido tudo que existe à existência. E ao encerrar esse relato da criação, tem uma relação de ideias no final. E o texto fala que, primeiro, Deus viu que tudo era muito bom e então ele descansou. E, irmãozinho, você está achando que Deus Todo-Poderoso estava cansado? Não, ele não estava cansado. Esse descanso é aquele alívio de quando a ordem toma o lugar do caos. É a paz que aparece depois de qualquer tormenta, porque viu Deus que estava tudo no lugar, que a terra estava em repouso e ele então pôde descansar. Isso é, ele parou tudo o que estava fazendo porque ele tinha completado a sua tarefa divina. Além disso, Deus abençoou o dia do sábado, declarando como objeto especial do favor divino e que traria a bênção para todos os seus filhos, e o santificou, tomando um lugar sagrado, santo e separado
como algo destinado ao seu uso consagrado. Então, eu quero que vocês entendam um conceito, mas para vocês poderem entender, eu quero fazer uma ilustração. E imagine por um momento que Deus tenha acabado de criar Adão. E aí Adão se coloca de pé e fala: Deus, o Senhor precisa de mim para ajudá-lo em alguma coisa? E aí, diante disso, Deus fala para Adão: não, Adão, obrigada, filho, o trabalho já terminou. Lembra que ele foi a última coisa a ser criada. E aí ele fala assim: mas, Senhor, deve ter algo que eu possa fazer. Quem sabe eu possa pintar umas asas de borboleta. E aí Deus fala: não, filha, as asas da borboleta já estão todas coloridas. E Adão fala: e se eu verificar o ar para ver se tem a quantidade certa do oxigênio? Eu posso calibrar para o Senhor. E aí Deus fala: não, Adão, eu já fiz isso, não precisa se preocupar. E aí Adão, insistente, fala: Senhor, mas deve ter alguma coisa que eu possa fazer. E Deus fala: tem sim, tem alguma coisa que você pode fazer. E ele pensa: o que é? E Deus fala: eu quero que você confie em mim, Adão. Você precisa acreditar que, na verdade, todo o trabalho está feito e que eu tomei as providências completas e perfeitas para todas as suas necessidades. E é esse o verdadeiro significado do sábado. Ou os senhores achavam que mereciam descansar porque tinham trabalhado duro durante a semana? Não. A gente pode descansar não por nossos méritos, não porque a gente merece, mas porque esse dia foi criado para que nós nos voltemos para o nosso Criador e nos deleitemos em todas as bênçãos e todas as previdências completas e perfeitas que Ele tomou por nós. E essa observância do sábado, ela foi, é e vai ser sempre uma celebração da obra de Deus e não da nossa. E assim como Adão, nós descansamos hoje para mostrar a nossa aceitação dessa realidade, que nós confiamos na perfeita provisão de Deus para o nosso bem-estar e realização, e isso significa que nós repousamos tranquilamente nas mãos de Deus, na sua sabedoria, no seu plano para a nossa vida, no sonho dele para a nossa vida. A gente confia que ele tem o melhor para nós, e nós reconhecemos a posição dele como Criador e a nossa como criatura. Nesse sentido, o descanso do sétimo dia, na verdade, é um memorial da criação de Deus. E agora eu quero ler um outro texto com você. Vou pedir, por gentileza, que você abra em Êxodo 20, verso 8 a 11. E você deve se lembrar que esse capítulo de Êxodo 20, ele está contendo todos os mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. E esse em específico, do verso 8, é o mandamento do sábado. E eu quero ler ele com você. No verso 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sétimo dia, então, é o sábado. E a palavra sábado, ou sabá, significa literalmente descanso. Por isso lemos: não farás nenhum trabalho. E ao repousarmos com Deus nesse dia, nós declaramos ao universo que o descanso sabático é um sinal de um relacionamento com o Criador baseado na fé. Mas ele não dá apenas o significado para esse relacionamento, como ele também aprofunda, promove e fortalece a segurança que nós temos e encontramos no amor de Deus. E então, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O sábado, ele é o complemento e a garantia dos 3 primeiros mandamentos. Como assim? Bom, seria possível que a gente adorasse a Deus e colocasse em primeiro lugar a nossa vida, que nós não
adoremos imagens de escultura, que nós não falemos em falso nome de Deus no nosso secreto. Assim, ninguém iria saber que nós não nos curvamos à imagem de escultura ou que nós realmente confiamos em Deus e temos Ele como primeiro em nossa vida. Mas com o sábado não é possível, porque por ele ser uma coisa óbvia, não tem como a gente esconder. E é essa a razão pela qual, lá em Ezequiel 20, se vocês quiserem ler depois, diz que o sábado é um sinal do conserto de Deus e o seu povo, para que nós soubéssemos que Ele é o Senhor que nos santifica. E muitas pessoas, de certa forma, conseguem compreender a necessidade de um dia semanal de descanso. Sim, porque afinal nós temos que descansar em algum momento. Mas, frequentemente, essas pessoas revelam muita dificuldade em compreender que um trabalho que é efetuado em um dia qualquer da semana seria considerado digno e elogiável, mas, quando realizado no sábado, caracterizaria um pecado. Bom, na natureza, a gente não encontra em nenhuma de suas partes uma justificativa para parar no sábado. As plantas crescem, o sol brilha, a chuva cai, os animais continuam agindo da mesma maneira que agem em todos os dias. Mas por que o ser humano precisa parar nesse dia? Para o cristão, existe apenas uma resposta e nenhuma outra. E qual seria essa justificativa? Exatamente. Porque Deus disse. Deus disse. E essa justificativa basta para nós. Porque aqueles que guardam o sétimo dia fazem isso pela fé e a implícita confiança em Cristo. Então, às vezes não é irônico que algumas pessoas acusem os observadores de sábado de crer na salvação pelas obras, quando, na verdade, a observância do sábado significa exatamente o oposto disso? Ao guardarmos o sétimo dia, aqueles que acreditam não estão buscando por si mesmos se tornarem justos. Ao contrário, eles observam o sábado como resultado do seu relacionamento com Cristo, o seu Criador e Redentor. Pense aqui comigo. Um pé de maçã não se torna um pé de maçã porque produz a maçã. Antes, ele é uma macieira e, assim, produz a maçã consequentemente. Nesse caso, as maçãs vão brotar dessa árvore como frutos naturais. E assim, o verdadeiro cristão não guarda o sábado ou os outros 9 mandamentos para se tornar justo. Em vez disso, a obediência dele é um fruto natural da justiça que Cristo compartilha com ele. Dessa forma, quem observa o sábado não é legalista, uma vez que a observância do sétimo dia corresponde a uma experiência íntima entre o crente, e ele o faz porque ama a Deus e deseja aproveitar o sábado para manter cada vez mais íntimo o seu relacionamento com Ele. E um outro ponto importante é que Deus é muito misericordioso. Muito, muito, muito. E Ele sabe o quão importante o sábado seria para nós. Vocês têm notado que esses dias têm ficado cada vez mais curtos e parece que cada vez temos mais coisa para fazer? A gente não consegue vencer as nossas 24 horas. Sempre nos falta tempo. A gente está ficando cada vez mais ansioso por não conseguir tempo e a gente tenta ainda compensar isso fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo para tentar preencher o nosso vazio de não dedicar o nosso tempo para o que realmente importa. No nosso dia a dia, a gente não consegue passar tempo de qualidade com a nossa família, não conseguimos dedicar a estudar profundamente a palavra de Deus, não conseguimos descansar perfeitamente e dar um tempo para a mente espairecer. E é possível ver cada vez mais pessoas ansiosas, frustradas, com burnout. E, bom, o nosso tempo nunca é suficiente, mas o problema é que nós somos finitos e a vida nunca para de exigir mais e mais e mais e mais. E aí eu vou contar uma coisa legal que aconteceu comigo, que realmente me fez refletir no verdadeiro significado do sábado como um Deus misericordioso que separou esse dia para o nosso descanso. Teve um dia
que eu estava na faculdade e as meninas estavam comigo nesse dia. E a gente estava saindo da aula na sexta-feira de manhã. E as meninas falaram, vamos sair de noite para a gente fazer alguma coisa, ficar entre amigas. E eu pensei assim, eu queria muito sair com elas, mas é sexta. Não conseguiria. Tá meio falhando o microfone, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Então tá bom. E aí elas falaram, vamos sair e tal. Eu falei, gente, não posso. Eu vou fazer o pôr do sol de noite, vou ficar em casa. Começa o sábado para mim. E aí elas falaram assim, tá, Gi, então nós vamos fazer o pôr do sol com você. Imagina, gente, são 8 meninas da faculdade que não eram adventistas, às vezes nunca participaram de pôr do sol antes. E eu pensei naquela hora que elas falaram isso, Espírito Santo, você não brinca em serviço. E eu pensei comigo, e orando na minha cabeça, eu falei, Senhor, me ajuda a proporcionar o melhor momento, né, o momento mais agradável, para elas entenderem o que significa um pôr do sol e entrar no dia de descanso. E aí eu fui para casa, limpei a casa, preparei o lanche, tudo. Estão rindo, né? Você sabe que é verdade, estava limpinha e cheirosa a casa quando vocês chegaram. E aí, quando elas chegaram lá, era 5 horas da tarde, e a gente subiu no terraço, porque estava tendo um pôr do sol muito lindo que dava para ver lá de cima. E eu falei, olha, gente, para fazer o pôr do sol, a gente geralmente compartilha as experiências boas da semana e agradece a Deus pelo que se passou com a gente. E aí, uma por uma, crentes e não crentes em Deus, agradeceram pela semana, pelo que se passou. E foi um momento muito especial. E aí, nós 8 oramos e agradecemos a Deus pela semana. E no final eu falei, gente, agora tem um costume que é que a gente se abraça, cada uma, e deseja feliz sábado. E assim o fizemos. E aí depois nós fomos jantar e conversamos ainda mais sobre a vida. E foi um dos momentos de pôr do sol mais felizes que eu já tive. Fiquei muito feliz de receber vocês lá. Foi muito especial. Porque realmente, depois de uma semana muito corrida, de estudos e trabalhos e tarefas e tal, a gente teve um momento para todas juntas, como uma família que a gente tem aqui em Curitiba, conversarmos, pararmos, lembrarmos de Deus e estarmos juntos em família. Obrigada. Acho que vai ficar melhor. Ficou melhor. E isso me faz lembrar, gente, que Deus nos ensina com isso que nós podemos fazer no tempo disponível aquilo que a gente pode fazer e depois descansar. E confiar que Ele vai tornar as providências necessárias. E com o sábado, nós aprendemos também a medir nossas realizações não pela nossa própria perfeição, mas pelo padrão do amor de Deus, e é por isso que nós agradecemos. E, gente, aquele que nos criou, que tem o nosso manual de instrução, Ele sabe da nossa ambição egoísta, ou mesmo nosso desejo sincero de fazer cada vez melhor, de fazer mais e tá ali produzindo, mas Ele sabe que às vezes isso pode nos levar ao desequilíbrio e ao excesso. Então Ele nos deu esse 4º mandamento, como um mandamento de misericórdia, dizendo, no 7º dia não farás nenhum trabalho. No entanto, o mandamento também fala, em 6 dias trabalharás. E os adventistas, eles de certa forma são reconhecidos por não trabalhar no sábado. Só que na verdade, a gente trabalha. Não como que vocês acham que a gente trabalha, mas a gente se dedica ao serviço de Deus e da comunidade nesse dia. A gente separa as horas sagradas do sábado para deixar tudo o que a gente faz, os mais diversos profissionais deixam os seus trabalhos, as suas atividades para estar com Deus, com a família e praticar os trabalhos voluntários da igreja, como as visitas missionárias, evangelismo, assistência social. E você pode se perguntar, mas a gente não precisa fazer essas atividades todos os dias? Claro, essas atividades podem ser feitas nos outros dias, mas o sábado é uma especial. Ele é uma questão de ordem e organização, porque a vida diária que a gente leva ela é muito intensa.
compromissos, horas de trânsito, de estudo, de trabalho. E o sábado é uma oportunidade dada por Deus para que os membros de uma família, por exemplo, possam sentar à mesa e fazer uma refeição juntos, conversar. Quando que a gente vê hoje que as famílias sentam juntos à mesa para conversar, para falar sobre a semana? Essa é uma bênção de Deus. Então, nesse dia não seria certo atender clientes, estudar, fazer limpeza de casa, trabalhar, mas sim abraçar os nossos semelhantes e nos achegarmos ainda mais com o nosso Deus. Então, nós vimos que o sábado ele é o complemento dos 3 primeiros mandamentos, mas o sábado também traz à consciência a necessidade de servir e respeitar os nossos semelhantes. Então, o 4º mandamento também dá sentido aos 6 preceitos seguintes, que lidam com nossos deveres para com os nossos semelhantes, com as outras pessoas. E Jesus lembra isso. Na época de Jesus, ele falou alguma coisa para o pessoal que estava ali com relação à humanidade. E eu vou pedir para você abrir novamente a sua Bíblia em Marcos 2, 27. Em Marcos 2, 27, está escrito assim: E Jesus terminou, dizendo: O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Eu deixo essa passagem aberta, porque a gente vai falar bastante dela. Então, de fato, o sábado foi feito também para o nosso benefício e proteção. E aí você pode estar se pensando nesse momento: Gi, se o sábado é mesmo um dia de descanso verdadeiro, um mandamento ordenado por Deus, algo que é muito benéfico para nós e para os nossos semelhantes, o que aconteceu que hoje nós vemos a maioria das igrejas ignorando esse mandamento e adorando outros dias? Difícil de responder, né? Mas eu estudei muito para explicar isso para vocês, então vocês vão saber isso aqui hoje. Então vamos lá, vou explicar. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que, em parte alguma na Bíblia, está autorizando a mudança do dia de oração que Deus instituiu lá no Éden e reafirmou no Sinai. Então, eu vou citar algumas pessoas que são observadoras do domingo, mas que falam no sábado a partir dos seus estudos, como é o caso do James Gibbons. E até separei uns slides para vocês acompanharem o texto deles. Tá ali? Queria que vocês acompanhassem o texto, porque ele é bem legal de entender. E vão vir mais como esse. E então James Gibbons escreve em certa oportunidade que você poderá ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. Ele falou. Outra pessoa, um protestante também, chamado A.T. Lincoln. E ele fala que não se pode argumentar que o Novo Testamento, por si mesmo, provê apoio para a crença de que, desde a ressurreição de Deus, indicou o primeiro dia da semana para ser observado como sábado. E ele ainda reconhece, em outra citação, tornar-se observador do sábado do 7º dia é o único curso de ação consistente para qualquer pessoa que sustente possuir todo o decálogo, a força da lei moral. Então, em segundo lugar, depois disso que eu comentei para vocês, deixando isso bem claro, a mudança para o sábado e domingo ela aconteceu de uma forma muito gradual. Não existem evidências da santificação semanal do domingo por parte dos cristãos antes do 2º século depois de Cristo. Mas, por volta da metade desse 2º século, alguns cristãos observavam voluntariamente o domingo como dia de adoração, não como dia de repouso. E essa tendência, a adoração dominical, ela começou em maior parte com a igreja da cidade de Roma, que era composta principalmente por crentes gentios, isso é, não judeus. Então, em Roma, tinham muitos pensamentos anti-judaicos, seria anti-judeus, porque vocês devem se lembrar que era um contexto assim que os judeus tinham colocado Jesus na cruz e agora os cristãos que chegam a Jesus, então criou esse sentimento meio de aversão, de antissemitismo mesmo, com aqueles cristãos da época. E aí, reagindo com esses sentimentos, os cristãos da cidade
procuravam demonstrar que eles eram diferentes dos judeus. E eles abandonaram algumas práticas que tinham em comum com os judeus, e inclusive iniciaram essa tendência de afastar-se da adoração do sábado, caminhando gradualmente para a adoração exclusiva do domingo. E aí, do 2º ao 5º século, mais ou menos, à medida que crescia essa influência da observação do domingo, os cristãos eles iam observando o sábado em praticamente todos os lugares do Império Romano, menos dessas cidades, Roma, Alexandria e tal. E aí tem um pensador, um historiador do 5º século, que foi o do Sócrates, e ele escreveu basicamente que praticamente todas as igrejas do mundo celebram os sagrados ministérios do sábado, todas as semanas. Embora as igrejas cristãs de Alexandria e Roma, por conta de algumas tradições antigas, tenham deixado de fazê-lo. Beleza. E no 4º e no 5º século também, muitos cristãos adoravam tanto no sábado quanto no domingo. E aí um outro pensador da época, outro historiador da época, Sosômen, escreveu o seguinte, que o povo de Constantinopla e praticamente de todos os demais lugares reúnem-se no sábado, bem como no primeiro dia da semana. Costume esse nunca observado em Roma ou Alexandria, porque eles já guardavam no domingo. E essas referências, principalmente, indicam a liderança de Roma, então, no processo de abandono do sábado como um dia de guarda. Mas aí você pode estar se pensando, tá, mas se eles abandonaram o sábado, por que eles escolheram o domingo e não qualquer outro dia da semana? E eu encontrei que a principal razão que o domingo, o primeiro dia da semana, marcou essa transição foi por conta da ressurreição de Jesus. E ao atribuir à ressurreição de Jesus o motivo da mudança do sábado para o domingo, alguns alegavam que a Igreja Apostólica havia autorizado a adoração no domingo em homenagem à ressurreição de Jesus. Mas nenhuma dessas razões, no entanto, pode ser encontrada no Novo Testamento. Não está lá. E uma outra coisa também que poderia ter influenciado essa adoração dominical, que não merece autorização bíblica, é que a popularidade e a influência da época na veneração ao Deus Sol era comum no domingo. Então, pela igreja daquela cidade ser composta por muitos gentios, pessoas que não eram judeus, que haviam recém se convertido, ainda essa adoração ao sol era muito enraizada na cultura. Então, a religião popular meio que exerceu esse impacto na igreja primitiva por meio dos novos conversos, que eles daí se sentiam meio atraídos a continuar com esse costume de adoração ao astro. Só que aí começaram a entrar em cena leis que aí então colocavam os cristãos que adoravam o sábado meio em xeque, assim. Tanto de caráter civil quanto de caráter religioso. E a primeira lei que a gente encontra foi em 321, com o imperador Constantino. E ele estabeleceu esse decreto dominical em 321, como falei, com a esperança de que, tornando o domingo dia santo, ele ia obter o apoio tanto dos cristãos como dos pagãos. E ele ia ter as duas vertentes em favor do seu governo. E várias décadas mais tarde, a igreja seguiu o exemplo do imperador. Então teve em 364 o concílio de Laodiceia, e nesse concílio foi emitida a primeira lei dominical eclesiástica. E no cânone 29 a igreja estabeleceu que os cristãos deveriam honrar o domingo e, se possível, não trabalhar nesse dia. Então, pulando para 1400, em que a igreja já estava seguindo esses preceitos, teve um pensador que falou, Pedro de Ancarano, que falou o seguinte: o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não provém do homem, mas de Deus. E ele age em lugar de Deus sobre a terra, com pleno poder para comprometer ou libertar as suas ovelhas. E em resposta a essa afirmação, que foi durante a Reforma, que o Lutero começou a escrever as suas teses com o tema Sola Escritura, que seria a Bíblia e somente a Bíblia. Pronto, gente, daí começou o bafafá, né? Um defende daqui, um defende dali. E o pessoal foi tentando achar a melhor maneira de se observar o dia santo e tudo mais.
E John Wenck, um dos mais destacados defensores da fé católica romana naquela época, ele atacou Lutero nesse ponto, falando que a autoridade da igreja se encontrava acima das escrituras. E aí foi no Concílio de Trento, então, em 1550, que o Papa convocou para conter o protestantismo, que teve um arcebispo de Régio, Gaspari de Fosso, que ele traz mais uma vez o assunto, dizendo: o sábado, o mais glorioso dia da lei, foi modificado para o dia do Senhor, ou seja, o domingo. Esses e outros assuntos similares não cessam em virtude dos ensinamentos de Cristo, porque Cristo declarou que não veio para destruir a lei, mas sim para cumpri-la. Mas foram modificados pela autoridade da igreja. Pronto. E desde então, as várias igrejas continuam a seguir essa doutrina. E foi isso que a história nos diz, do porquê que o sábado foi modificado pelo domingo. Mas tem um erudito católico romano chamado John A. O'Brien, que ele chega a uma constrangedora conclusão. Uma vez que o sábado, não o domingo, é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos que professam obter a sua religião diretamente da Bíblia e não da igreja observem um domingo em lugar do sábado? Sim, efetivamente isso é incoerente. Irmãos, hoje a gente vive, graças a Deus, um momento de liberdade religiosa no nosso país. E sim, há leis que protegem os guardadores do sábado. Tanto a lei federal, que é a número 13.796, de janeiro de 2019, quanto a estadual, que foi sancionada, inclusive, nesse ano, em janeiro, que garante o direito de dispensa e soluções alternativas aos estudantes, né, de faculdades, de escolas, e também aos professores e servidores de instituições públicas e privadas, para que eles consigam alternativas de guarda do sábado. Isso é muito, muito importante. Eu acho que ter essa liberdade religiosa no país me deixa mais segura, mas ao mesmo tempo um pouco temerosa pelo que ainda está de vir, não é? Bom, partindo para o outro ponto do nosso estudo da palavra, eu quero propor uma outra ilustração para vocês. Imagine um debate no jardim do Éden, entre Eva e o inimigo da árvore. E ele diz: foi assim que Deus disse, Eva, não comereis de toda a árvore do jardim? E a Eva, rápida para responder, para defender o seu Criador da acusação falsa, ela diz: não é verdade, nós temos permissão para comer do fruto das árvores do jardim, mas tem uma árvore no meio do jardim que a gente não pode, que Deus disse, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrerais. E o inimigo afirma: é lógico que vocês não vão morrer. O que acontece é que Deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como eles, conhecedores do bem e do mal. Aqui está algo que Deus não quer que vocês conheçam, Ele está retendo informações para o benefício de vocês. E aí, trazendo essa ilustração para o nosso contexto, o sábado era uma mensagem de fé que dizia: confiem em mim. Acreditem que eu realmente tomei providências perfeitas para vocês. Mas a mensagem do inimigo era precisamente o oposto. E ele dizia: não é verdade que Deus tomou providências perfeitas. Está faltando alguma coisa. Vocês precisam se afastar do plano dele, escolher o próprio rumo e defender por conta própria a vida de vocês e aquilo que vocês têm para fazer. E quando Adão e Eva aceitam essas insinuações do inimigo e se unem a ele, há uma atitude de desconfiança e desobediência. E isso causou aos seres humanos uma confusão. E agora Deus precisaria resolver isso daí. E Ele precisaria achar um plano perfeito para conseguir restaurar um relacionamento de fé, confiança e obediência com Ele. E sabem, os judeus da época de Jesus, eles tinham uma maneira muito rígida de guardar o sábado. Não é como a gente entende hoje. Eram tradições e exigências legais tão ferrenhas que, para vocês terem uma ideia, tinha uma quantidade de limites de passos que você podia estar dando no dia.
ou você não podia nem cuspir na terra porque você estaria aguando as plantas e tecnicamente você estaria trabalhando. Só que essas obrigações enfatizavam a mecânica da observação do santo dia, e aí esse processo todo perdeu o propósito do sábado, que é a restauração física e espiritual daqueles que creem. Em vez disso, acabou tornando o sábado um fardo. E Jesus, quando veio, ele queria restaurar a visão que eles tinham, para que o sábado se tornasse um dia festivo, um presente de Deus para os seus filhos. E essa passagem que a gente leu, de Marcos 2:27, ensina também de forma implícita que o sétimo dia não é uma mera instituição judaica, mas é destinado a toda a humanidade. E ela foi instaurada assim antes dos judeus existirem, por exemplo. E Jesus faz outra reivindicação à divindade, e ele afirma que foi ele que instituiu o sábado na criação. Quando ele fala ser o Senhor do sábado, Jesus afirma que esse é o dia dele. Então, o sétimo dia é o único dia do Senhor. E a Bíblia conta em vários relatos nos evangelhos que Cristo adorava regularmente aos sábados. Ele participava de cerimônias, instruía as pessoas nos assuntos religiosos, em várias passagens. Mas ele fazia muito mais do que simplesmente prestar culto. Ele desfrutava de uma comunhão com os outros, ele gastava parte do seu tempo fora de casa, praticava atos de misericórdia com as pessoas, curava os enfermos e os aflitos. E quando ele foi criticado por curar alguém no sábado, ele falou em Mateus 12:12, ele fala: é lícito nos sábados fazer o bem. E suas atividades curadoras não transgrediam o sábado, muito pelo contrário, o aboliram. Então, ele eliminou o pesado fardo que tinha daquelas leis cerimoniais do sábado, a lei que os judeus tinham colocado no sábado, e trouxe de volta o significado verdadeiro do sábado como um instrumento de refrigério e deleite espiritual. O último ponto, irmãos, é que foi numa sexta-feira que Deus concluiu a sua obra e descansou da tarefa da criação, não foi? Como a gente leu. E também foi numa sexta-feira que Jesus concluiu a obra da redenção, do plano perfeito que ele tinha feito para salvar a humanidade. Quando ele inclina a cabeça ao morrer, lá na cruz, ele fala: está consumado, está terminado, eu terminei. E depois disso, os discípulos tiveram tempo só para tirar Jesus da cruz, colocar na tumba de José, e eles saíram apressados porque o sol já se punha, já era o pôr do sol, e a Escritura diz também, lá em Lucas 23:54, que começava o sábado. E então, amados, pela segunda vez, o Senhor descansou no sétimo dia de uma obra terminada. O sábado, que foi criado para comemorar as providências de Deus para o mundo perfeito, assumiu um significado adicional, que daquele dia em diante simbolizaria também as providências para o mundo em pecado, o plano para nos redimir, para nos curar e nos restaurar a uma relação de fé e confiança nele. E esse segundo significado é engraçado que ele foi apresentado muito tempo antes da cruz. Quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai, ele explicou a razão pelo sábado fazer alusão à criação, mas quando Moisés repetiu os mandamentos 40 anos mais tarde no livro de Deuteronômio, ele citou de uma forma que pronunciava claramente a segunda razão pela observância do sábado. E lá em Deuteronômio 5:15, se você quiser abrir a sua Bíblia, está escrito: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Dessa forma, o sábado é uma comemoração não apenas da criação, mas também da redenção, e esse dia se torna então, além do memorial da criação, um memorial da libertação. E o Senhor pretendia, com esse repouso semanal, esse corretamente observado, que ele representasse constantemente a libertação da escravidão do Egito, não limitada a um país ou a um século, mas que abrangeria todos os países, todos os séculos. E hoje,
Ainda, nós precisamos escapar da escravidão, que é uma escravidão que resulta de ganância, poder, sucesso, diplomas, desigualdades sociais, pecado e egoísmo. E é quando nós contemplamos a cruz que o descanso sabático ele se torna um símbolo especial de redenção para cada um de nós. Ele é um memorial do êxodo da escravidão do pecado, sob a liderança de Deus. E esse descanso sabático, pelo fato de apontar em direção ao passado, ao descanso de Cristo na sepultura, ao repouso da vitória sobre o pecado, da ordem sobre o caos, ele oferece aos cristãos a oportunidade tangível de aceitar e experimentar o perdão, a paz e o descanso em Cristo. E o Senhor do Sábado convida a todos que o sigam nesse exemplo. Aqueles que atendem o chamado de Deus desfrutam o sábado como dia de deleite e festa espiritual, uma prévia de como vai ser o céu. E semana após semana, o sétimo dia conforta a nossa consciência, assegurando a gente de que, mesmo que nós tenhamos caracteres imperfeitos, nós somos completos em Cristo. Ele faz na nossa vida as mais perfeitas e completas providências. E nos lembra que as suas realizações no Calvário servem como a nossa expiação, a expiação de todos os nossos pecados. E é o convite dele que nós ingressemos juntos nesse descanso. O que é que te impede ainda de segui-lo nesse exemplo? A gente vai cantar uma música agora, depois eu tenho uma oração. Mas essa música ela fala de um momento muito especial, de um sábado como esperança, como lembrança, como descanso. E ao cantar essa música, se lembre que o sábado tem vários significados, mas o principal dele é que você lembre que o Criador toma todas as providências na sua vida e que Ele te redimiu e te dá a esperança de um novo amanhã no céu, com Ele onde não vai haver nenhum outro sofrimento e que a gente vai poder estar no deleite da presença dEle todos os dias. Pensamos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados dessa vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais o seu amor neste dia tão precioso. Dedicamos tempos para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo
tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada por toda eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Coloque de pé e nós vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos profundamente porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Criador maravilhoso e um Pai de amor. Nós agradecemos porque o Senhor separou um dia para que nós pudemos lembrar da criação, lembrar do que o Senhor fez por nós, das providências completas e perfeitas que o Senhor toma em todas as nossas semanas, todos os nossos dias. E também, Pai, a gente pode te agradecer porque o Senhor, através do plano da redenção, tem um lugar para nós. Vai nos levar contigo para o lar celestial e nós podemos crer nisso, nós podemos ter a esperança de que o Senhor pagou o preço dos nossos pecados na cruz e os expiou, e agora nós podemos estar contigo na Jerusalém celestial. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que nós tivemos na semana que se passou e também agora que nós teremos, que o Senhor vai nos abençoar e nós temos certeza disso. Nós sabemos que o Senhor está conosco cada dia da nossa vida e nós desde já agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de te louvar no dia especial que é o sábado. E se por um acaso alguma pessoa que está ouvindo essa mensagem não sabe por onde começar a guardar o sábado, que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine a mente para que ela consiga se organizar durante a semana para reservar o dia para a tua adoração e para o descanso que o Senhor pede que nós tenhamos. Muito obrigada, Senhor, por esse culto e atinja cada um que está ouvindo essa palavra, que essa mensagem chegue o mais longe possível. Continue conosco durante essa semana. Eu peço por cada família aqui representada. Em nome de Jesus, obrigada por tudo. Amém. Boa semana.